Estamos chegando com mais um De Bem com Você aqui na TV Horizonte. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o câncer de próstata e a saúde do homem. Essa mudança aqui no cenário já sinaliza, né, gente? Novembro Azul. O urologista Pedro Romanelli, que é coordenador da Urologia do Instituto de Oncologia e Ciências Médicas de Minas Gerais, já está aqui no estúdio. O assunto é importante e eu te convido para ficar com a gente. Vem para cá, o De Bem com Você está começando agora. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente em homens aqui no Brasil, depois do câncer de pele. Para o nosso país, gente, foram estimados mais de 70 mil novos casos em 2024. E mesmo sendo uma doença comum, muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto. E aqui eu chamo a atenção não só para o câncer de próstata, tá? Mas para a saúde masculina de modo geral. E aí, o estigma, gente, em torno desse tema pode ser uma barreira significativa. O repórter Leonardo Apolinário foi às ruas de Belo Horizonte conversar com os homens para descobrir, né, se eles estão em dia com a saúde. Vamos acompanhar. Paulo, você cuida da sua saúde? Não, mas quem estiver vendo essa entrevista, aconselho que cuidem. Com qual frequência você vai ao médico? Quando a gente já não tem jeito mesmo, né? Quando eu tô realmente derrubado, detesto o médico, sério, tenho medo de várias coisas. Já foi ao urologista? Não. Então, da idade, né, que é acima dos 40 anos, aí a gente não procura logo assim. Ainda não, que não chegou a época, mas quando chegar, realmente eu vou. Realmente vai mesmo ou vai ficar meio assim? No começo eu vou ficar meio desgobriado, mas se apertar eu tenho que correr lá, né? Vai ser um pouco difícil, mas querendo ou não, a gente tem que correr atrás e ir, né? Teve amigos que já fez, que já te tranquilizou, falou que é tranquilo? Não, por enquanto não tive amigos e a gente não conversa sobre isso também. Nossas resenhas não. Nikele, você acompanhou então esses dois depoimentos de pessoas que ainda não fizeram o exame e nós conhecemos e conversamos com outros homens que disseram que fazem o exame, mas ficaram constrangidos de gravar e falar para as câmeras que fazem esse exame. Infelizmente, essa é uma realidade que nós percebemos aqui nas ruas conversando com eles. Eu volto com você. E a partir desse vídeo, né, doutor Pedro, dá pra gente tirar várias reflexões, né? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no De Bem com Você. É um prazer ter você no nosso programa. Eu já começo te perguntando sobre esse assunto, né? Você acha que mudou o comportamento do homem em relação à saúde? Como que você vê isso no consultório hoje em dia? Prazer estar aqui, de poder falar de um assunto tão importante. Acho que essas entrevistas mostram um pouco do preconceito, da resistência que o homem tem de procurar se cuidar, né? Na verdade, é uma questão cultural. O homem é criado para enfrentar os riscos e muitas vezes não evitar os riscos, né? Mas ao mesmo tempo mostra que existe já a preocupação, que esse assunto começa já a ser discutido. A gente já vê um esboço de mudança aí, de uma preocupação, mesmo em homens mais jovens já começando a estar atento à questão da saúde. Pois é, e assim, no seu consultório, o que você percebe nos homens hoje, doutor Pedro? Eu percebo, assim, falando, né, da experiência que eu tenho com os homens da minha família ali, as mulheres têm um papel importante de fazer com que esse homem procure uma ajuda médica, assim. Essa realidade é assim também lá no consultório? Como que é? Ainda é muito comum o homem ser levado para o médico pela esposa, pela filha. A gente ainda vê isso acontecer de uma maneira muito frequente, né? Mas acho que aos poucos as coisas vão mudando, assim. A gente já vê homens aí com 40, 50 anos, a questão do preventivo da próstata, apesar de a gente muitas vezes levar para brincadeira, enfim, isso acho que serviu um pouco para quebrar um pouco esse padrão e muitas vezes o homem vai preocupado, porque apesar dele ter essa resistência, ele fica preocupado com essa questão, né, da próstata e acho que à medida que os anos vão passando, esse assunto começa a entrar nas resenhas dos homens. E muitas vezes a gente tem que aproveitar essa oportunidade que o homem vem preocupado com a próstata a partir dos 45 anos, 40 anos, e ele vê a saúde dele como um todo, né? Porque a gente vê que não é só da próstata que o homem não cuida, ele não cuida da alimentação, muitas vezes atividade física, outros preventivos, que a gente pode falar um pouco, enfim, né? Então acho que a gente entender esse cuidado do homem como um todo, que vem lá da cultura, a mulher é estimulada quando ela fica menstruada, vai no ginecologista e vai criando esse cuidado, tem um médico que cuida dela e o homem
até hoje não tinha muito essa cultura mesmo. Ainda temos muito que avançar nesse assunto, mas acho que a gente está no caminho, né? Olha só, novembro a gente chama atenção para o Novembro Azul. E muitas vezes em pauta, né, o Novembro Azul coloca o câncer de próstata. Como que o câncer de próstata, doutor Pedro, afeta a saúde do homem? O grande desafio é que o câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? O homem não sente nada, né? Normalmente a gente tem que explicar que a partir do envelhecimento do homem, é comum ele começar a ter dificuldade para urinar, ter que fazer mais força, não esvaziar, acordar à noite. E esse tipo de sintoma está relacionado ao crescimento benigno da próstata. E a gente vai tratar se estiver impactando na qualidade de vida. O câncer de próstata, a pessoa não sente nada. Por isso é que ele tem que fazer realmente o preventivo, que é o PSA, que é um exame de sangue que o homem faz, e o toque retal para poder avaliar. Quando um desses exames tem alguma alteração, a gente vai aprofundar para tentar investigar realmente essa descoberta do câncer de próstata. E aí é fundamental que a gente faça isso de maneira precoce, né? Sim, entendi. E tem fatores, doutor Pedro, que podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de próstata? Assim, fatores de risco para a doença? O principal componente é um componente genético, né? Então existe uma questão genética. Então quando tem familiares, pai, irmãos, tios com câncer de próstata, e existe uma correlação do câncer de próstata com o câncer de mama. Então, quando tem familiares também com câncer de mama, isso também é importante, de mama e de ovário, isso é importante para o homem estar mais atento e procurar fazer esse preventivo um pouco mais precoce. Então, hoje a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que aos 45 anos, quem tem história na família, e aos 50 anos, quem não tem história na família, comece a fazer esse preventivo com PSA e toque anualmente. Entendi. Aí no sentido da prevenção, né? Agora, a gente está pensando aqui, porque eles falaram ali, né? Eu não fui neurologista ainda porque eu não tenho idade, né? Então, isso aí acaba confundindo um pouco. Mas a orientação oficial é essa. Você acabou de passar. Acho que vale falar de fatores que interferem na saúde como um todo e diminuem a chance de câncer. Então, evitar obesidade, ter uma alimentação saudável, evitar tabagismo, enfim, tudo isso está relacionado com a prevenção realmente do câncer. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre o preventivo da próstata, de fazer o PSA e o toque, a gente não está prevenindo o câncer de próstata, a gente vai descobrir cedo, o que é ótimo, porque isso vai permitir a gente tratar de uma maneira muito melhor, né? Mas a gente tem que lembrar que algumas ações aí de fazer atividade física, alimentar bem, não ser obeso, isso realmente tem um impacto muito grande de prevenir todos os tipos de câncer. A gente está falando então do diagnóstico precoce, né? É interessante você trazer esse tema porque é muito comum, inclusive o Léo ouviu muito isso nas ruas, dos homens que não buscam porque tem medo, né? Aquela famosa frase, né? Quem procura acha. O que o senhor pensa assim, desse raciocínio, doutor Pedro? A gente ainda vê isso muito, assim, o homem tem medo de procurar e constatar que ele também é vulnerável, né? O homem não chora, o homem aguenta tudo. Então, essa questão cultural, né, e à medida que ele vai no médico, ele pode descobrir uma fragilidade dele. Mas essa frase é muito interessante, porque a gente vê que isso ainda está arraigado na nossa cultura. A gente fala que quem procura acha e quem acha trata. Então, realmente, a gente hoje consegue identificar de uma maneira muito mais precoce. A gente vê que a gente consegue curar a grande maioria dos pacientes quando faz esse diagnóstico precoce. A minha pergunta seria exatamente essa, né? Qual que é a importância desse diagnóstico precoce? Qual que é a importância de descobrir ali essa doença antes? O câncer ainda tem um estigma muito grande. A pessoa descobre um câncer e a primeira coisa que passa na cabeça é que vai morrer, né? Na verdade, felizmente, a medicina evoluiu muito e hoje, a grande maioria das vezes que a gente descobre isso de maneira precoce, a gente consegue curar mesmo e a pessoa retoma uma vida absolutamente normal. Agora, se esse diagnóstico acontece de uma maneira mais tardia, acaba que as sequelas são mais difíceis de enfrentar, a chance de outros tratamentos, quimioterapia, então a gente vai complicando as coisas. Então, realmente, o grande segredo é esse cuidado bem inicial, esse cuidado precoce, prevenir quando é possível prevenir e tratar de maneira bem rápida quando
isso é identificado. E aí a gente percebe essa dificuldade que os homens têm de buscar o médico, né, doutor Pedro? Às vezes, quando o caso já está assim, avançado, já está passando muito mal mesmo, está derrubado, como ali o nosso público falou. E aí, nesse ponto, eu queria entender com você, né, quais são os sinais de alerta de que o homem precisa buscar ajuda médica? Você já falou que o câncer de próstata ele pode ser muito silencioso, né? Se tem algum sinal ali que indica, mas para além do câncer de próstata, né, qual é ali um sinal de alerta que sim, você precisa buscar a ajuda de um profissional? Eu acho que na parte urológica, assim, a gente fala da próstata, do rim, da bexiga, né, pênis, testículos, são os órgãos que, né, o urologista cuida. Eu acho que um dos cuidados, um sinal de alerta é o sangramento na urina. Eu acho que sangue na urina, isso é realmente uma questão que para tudo e vai olhar o que está acontecendo, porque pode ter coisas importantes. Pode ser simplesmente uma infecção urinária, um cálculo, que são questões comuns, mas pode ser um sinal inicial de um câncer de rim, de bexiga, né? E que e de bexiga especialmente está muito relacionado com o tabagismo, aí mais a gente reforçando aí, né, a gente evitar essas práticas que aumentam muito o risco de alguns problemas de saúde. Mas o câncer de próstata, ele é traiçoeiro, ele é silencioso, não sente nada, só vai sentir em fases muito avançadas, depois que a doença saiu da próstata, foi para os ossos, aí ele vai começar a ter dor nos ossos, enfim. Por isso que ele tem que fazer essa avaliação, principalmente com o PSA, que é um exame muito simples de sangue, né? O PSA consegue detectar 80% dos casos, né? O toque, as pessoas falam muito do toque retal e tem medo disso, ele tem sua importância, mas o PSA resolve 80% desse diagnóstico. Então, um exame muito simples, a gente consegue realmente fazer esse rastreamento, né, do homem, da saúde do homem. Sim, tem que prevenir, né? Agora, doutor Pedro, vamos fazer o seguinte aqui, né? Porque essa é uma dúvida que me pegou, assim, eu fiquei, gente, porque olha só, nós, mulheres, a gente já tem essa cultura de ir ao ginecologista, né? E fazer esse acompanhamento ao longo da vida. No caso do homem, vamos fazer aqui uma orientação para os papais e mamães que estão nos assistindo, né? Quando que esse pai responsável tem que levar o filho ao urologista? Tem uma idade aí indicada? Esse assunto é muito interessante. A própria Sociedade Brasileira de Urologia, há uns 2, 3 anos atrás, lançou uma campanha estimulando que, né, os pais levassem os adolescentes aí, vamos falar aqui, 14, 15 anos, para o urologista. Primeiro, para criar esse costume de ter um médico que possa ajudá-lo durante toda a trajetória, uma referência para ele quando tiver alguma dúvida, né? E muitas vezes a gente vai ali ajudá-lo a identificar alguns problemas, orientar na questão da sexualidade, dessa descoberta, orientar quando acontecer o início da atividade sexual, sobre a questão de contracepção, para evitar gravidez na adolescência. Acho que o homem tem que participar disso de uma maneira muito, né, envolvida com isso. A questão das doenças sexualmente transmissíveis, questões de conhecer o próprio corpo, né? A gente fala o câncer de testículo, por exemplo, o homem tem que fazer um autocuidado de palpar o testículo, se aparecer algum nódulo, né? E isso acontece no jovem. O câncer de testículo é de 15 a 25 anos normalmente. E o diagnóstico é a própria pessoa que, palpando o testículo, identifica o nódulo. Com relação ao câncer de pênis, está muito relacionado à higiene. Então, como fazer a higiene do seu próprio corpo? Então, muitas vezes é uma oportunidade que a gente tem com esse jovem, com esse rapaz, de orientar essas questões todas da saúde como um todo. E a partir disso criar essa cultura, né? Já vamos normalizar essa questão do homem buscar ajuda médica ali desde adolescente também, né? Você falou do câncer de pênis e a gente viu mesmo algumas pesquisas sobre isso, de que a falta de higiene, assim, ela é comum. É isso mesmo? É muito triste. O Brasil é um recordista de câncer de pênis no mundo, né? E isso está muito relacionado à questão de higiene, né? Há uns anos atrás também teve uma campanha interessante com o Zico, que tem essa relação de futebol com o homem, e então a campanha era o Zico com um sabão na mão, orientando, né, limpe seu amigo, trate bem seu amigo, estimulando o homem a ter esse autocuidado, né? Muitas vezes o que acontece é que o homem tem um pouco de excesso de pele e ele não entende que ele tem que abaixar essa pele, lavar o pênis direito, e isso pode acumular sujeira ali e isso acabar gerando problemas. E também relacionado às doenças sexualmente transmissíveis, né? O HPV, da mesma forma que pode estar relacionado com alguns tipos de câncer na mulher, também pode estar relacionado com o homem. E hoje é o momento de, voltando na questão do adolescente, da gente orientar a vacinação, né? Hoje, os jovens, antes de iniciar a vida sexual, a gente orienta, já faz parte
está disponível no SUS, né, nos postos de saúde, a vacina de HPV, que vai ter um impacto gigante na prevenção realmente do câncer no homem e na mulher, né? Então são questões realmente, são oportunidades que a gente tem de avaliar esses pontos desde do rapaz, para que isso impacte lá numa vida mais plena e mais saudável, né, no futuro. Sim, vacinação, é um tema importantíssimo, né? Agora, falando de check-up, doutor Pedro, quais são os exames ali que os homens têm que ficar atentos, a partir de quantos anos começar a fazer esse check-up também? Qual que é a frequência, qual que é a orientação? A gente aproveita esse momento quando o homem vai preocupado com a próstata e faz essa avaliação preventiva da próstata, mas tem que avaliar, ele está fumando, ele está fazendo atividade física, está obeso, a questão de ingesta de bebida alcoólica, está exagerando na bebida alcoólica, né? Então são várias questões que são importantes. A questão do preventivo do intestino, né? Atualmente, homens e mulheres devem fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos, sem sentir nada, né? E muitos não sabem disso. Então, quando esse homem chega lá para ver a próstata, a gente já fez a colonoscopia, poxa, tem que fazer. Então, é realmente uma oportunidade que a gente tem de estimular esse homem com práticas saudáveis que vão realmente impactar na vida dele. Acaba virando ali um momento de conhecimento, né? Também para poder entender essa questão do aumento da próstata, gera muita dúvida e muito medo nas pessoas, né? Como que você pode orientar nesse sentido? E a gente vai desmistificando isso um pouco, né? E é muito legal porque esse envolvimento do homem, isso impacta na saúde da família ali como um todo, né? Realmente vai todo mundo aprendendo um pouco se cuidar, né? A gente fala que o exemplo arrasta, né? Então, o homem se cuidar, isso serve de exemplo para o filho, para a filha, enfim. Então, eu acho que realmente o homem tem que entender que ele na casa ele tem um papel de exemplo também, com essas boas práticas, né? É porque muitas vezes esse cuidado, esse autocuidado é visto como uma fraqueza ou sei lá, né, assim, uma vulnerabilidade, mas não é. O autocuidado você está cuidando de você, cuidando do seu corpo, né? A gente precisa reforçar essa ideia. Essa ideia de tampar os olhos, né? Então eu não vou ver o que está acontecendo e vai deixando a coisa acontecer até, né, o caldo entornar, como a gente fala aqui em Minas. Eu acho que isso realmente a gente tem que mudar essa prática, né? Então, acho que sem exagero, sem ficar vivendo em função de doença, não é isso. É o contrário, é a gente viver em função da saúde, de bons hábitos, né? Assim, poxa, fazer atividade física é tão importante, ter uma alimentação saudável. A questão da obesidade é um problema grave que a gente enfrenta no país, né? Enfim. Então, realmente, acho que estar com um médico de referência que possa abordar isso tudo, né? E fazê-lo compreender da importância da saúde como um todo, acho que isso é realmente muito gratificante para todo mundo. Vamos tentar aqui agora condensar essas informações, né? Essas orientações, pensando nesse público mais jovem e também num público mais velho, assim. Quais são as orientações de cuidados ali? A partir de quando que eu começo a levar o meu filho no urologista? Quantos anos, né? Você já falou ali 14, mas um pouco nesse sentido de orientação mesmo. Eu acho que é importante ter um médico de referência, assim, né? Isso se vai ser um clínico, se vai ser alguém no posto de saúde, se vai ser o urologista que vai ser o médico do homem, não importa. Eu acho que importa ter algum profissional que você realmente possa contar para que você possa começar a realmente se preocupar com isso, ter esses hábitos saudáveis. E às vezes a coisa é mais simples do que parece, né? Ter uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, né? Evitar exageros aí com bebida alcoólica, outras questões, né, de acidentes. Poxa, o homem se expõe a tantas coisas, assim, de acidente, de brigas, né, de coisas que atualmente a estatística é muito impressionante, né? A expectativa de vida do homem hoje no Brasil são 8 anos a menos que das mulheres, né? E isso muito relacionado a essa dificuldade de cuidado, dessa maneira mais agressiva do homem se comportar muitas vezes com o outro e com ele mesmo, né? Então eu acho que é mudando aos poucos essa cultura e nada melhor do que fazer isso no jovem, né? Sim. E acho que então é estimular realmente que as crianças e os adolescentes já procurem essa atenção. E eu acho que o homem já mais velho, pai de família, que sirva de exemplo realmente, cuidando de si mesmo, né? Porque isso realmente vai trazer uma saúde da família como um todo mesmo. A gente sempre reforça aqui o estilo de vida, a gente precisa pensar nos nossos hábitos de vida, né? Agora, doutor Pedro, a gente está vivenciando o Novembro Azul, uma campanha que reforça também esse cuidado com a saúde do homem. Como que você vê o impacto e a importância desse tipo de movimento? Eu acho que isso chama atenção, acho que já teve um impacto muito grande, acho que a gente já evoluiu muito, apesar
dos entrevistados ali ainda terem esse medo, e todos já colocam que vão procurar, que, né, tem essa preocupação. Eu acho que isso já começa a fazer parte da roda de conversa dos homens, do cuidado com a saúde. A gente percebe isso no consultório, essa maior demanda. Então, eu vejo de uma maneira otimista, assim. Eu acho que a gente está se cuidando mais e o homem está ficando mais preocupado com isso, e acho que isso acaba refletindo numa sobrevida maior, com quantidade de vida. A gente está vivendo muito, é impressionante como que tem, né, chegado pacientes com 90 anos dirigindo bem no consultório, né? Então a gente está vivendo muito e querendo viver melhor. Então eu acho que esse é o segredo mesmo dessa vida mais plena. Sim, nossa, a gente precisa realmente pensar em todos esses pontos que você está falando, porque é inspirador também, né? Quando a gente vê esse homem que se cuida ali, você falou 90 anos dirigindo, com certeza teve um cuidado ali com a saúde em especial. Para fechar, doutor Pedro, qual mensagem aí que você quer deixar para os homens, assim, olhando no olho mesmo, quiser falar para essa câmera 3 aqui, ó, pode falar para ele diretamente. Eu acho que aproveitar esse momento do Novembro Azul, mas não pensar só no mês de novembro, né? Pensar realmente que o homem tem que se cuidar, tem que realmente ter uma vida saudável como um todo, né? Uma vida saudável fisicamente, mentalmente, num ambiente familiar saudável, porque isso realmente vai dar muitos frutos. Então aproveite esse momento e cuide da sua saúde. Perfeito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi uma conversa enriquecedora aqui e acho que muitos homens vão começar a pensar de uma forma diferente. Muito bom. É isso, gente. Ter uma boa saúde é resultado das suas escolhas, hein? Hábitos de vida saudáveis, consultas regulares, prevenção, tudo isso vai ser fundamental para que você possa viver bem e envelhecer com qualidade. Precisamos falar mais sobre o cuidado com a saúde do homem, quebrar tabus, preconceitos. A informação, gente, é o primeiro passo para a mudança. Fica a dica. Espero que tudo que compartilhamos aqui hoje ajude você a cuidar melhor da sua saúde e da saúde da sua família, certo? E é isso, De Bem Com Você chegou ao fim. Você pode rever esse e os outros programas lá no YouTube, basta procurar pelo canal TVH. E o Instagram também está cheio de conteúdo exclusivo, segue o nosso perfil no @canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!